Fala galera, tô aqui com o Thiago Misaka do meu lado. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acho que eles não podem responder, hein, Thiago? É verdade. Mas tem os comentários. Pessoal, vamos hoje falar sobre um tema que foi assunto ontem da minha mentoria. O Thiago tava lá também e a gente acabou batendo um papo com a galera do mercado de estratégia, de trading system, de robô. E a gente estava falando justamente sobre o motivo de alguns não, né? Muitos sistemas, você pega uma curva perfeita no teste, coloca na prática e o sistema não fica tão legal assim, não traz aqueles resultados, né, Thiago? Foi um dos alunos trouxe essa questão, né? A gente tem um grupo avançado de mentoria e esse aluno, ele faz programação em MetaTrader e tal, ele estava trabalhando com alguns sets e aí ele trouxe essa questão, 3 sets, ele apresentou os resultados para nós, mostrou o sistema, mostrou os resultados e basicamente a curva de capital era aquela que vai subindo assim e aí mais próximo do período que ele operou, ela começa a ficar de lado. Então, para quem é investidor um pouquinho mais avançado, já deve ter tido esse tipo de experiência ou já deve ter ouvido falar desse tipo de coisa assim. Pô, justo na hora que eu começo a operar aquele trade system, aquela ideia, aquela regra, aquele sistema, né? O trade system é um sistema de regras que rege o preço de entrada, saída da tua estratégia. Então, justo na hora que você começa a operar, a estratégia não retorna dinheiro, eventualmente entra até num período de drawdown, né? De queda no patrimônio. Então, e justamente aí que as pessoas falam, bom, mas será que não funciona? Só que o grande ponto é, quando você pega a estratégia que você testou e você verifica que você começa a operar ela e ela mesmo assim, mesmo dando resultados negativos, ainda oferece um resultado igual ao dos testes, os testes também estariam perdendo no mesmo momento, o problema não é a consistência do teste em si. Talvez o problema é a forma como você chegou até o teste, não é não, Thiago? Exatamente, pessoal. O percurso, aí é que está a grande questão. O percurso no desenvolvimento da estratégia, eu até gosto de pontuar isso de forma semântica. Porque assim, muita gente costuma falar, e até pode ser até um vício de linguagem, a gente de encontrar estratégias, como se fosse um descobridor, né, que está pleiteando as coisas que já existem ali. Então já existe uma forma de ganhar dinheiro no mercado, que é determinado trade system, e o trader seria esse aventureiro que busca descobrir onde é que está essa estratégia, né? Muita gente acaba pensando dessa forma. Não existe uma forma certa ou errada, mas como que eu gosto de enxergar isso? Eu gosto de enxergar o trader como um desenvolvedor de estratégias. O trader, ele tem que ser uma pessoa que está ali estudando o mercado, observando as ideias por trás do padrão de movimentação e a partir dessas ideias, a partir do desenvolvimento dessas ideias, ele desenvolve seu trade system. É que ele encontra uma curva, porque quando a gente pensa na ideia de encontrar uma curva, daí a gente tá seguindo tendência, né? E seguir tendências é uma coisa que você sempre perde, você não cria as tendências. E uma coisa que eu acho muito interessante comentar é justamente a importância de você conhecer a análise gráfica nesse contexto. Por quê? Porque hoje em dia, com os robôs e tudo mais, as pessoas estão começando a deixar de lado o conhecimento do funcionamento de mercado, porque tem muita solução pronta. Só que, gente, quando você pega e segue, quando eu falo de seguir as tendências e não criá-las, eu não falo de tendência de mercado, tendência de preços, eu falo de seguir tendências de consumo, na verdade, né? No consumo de aplicativos de automação e tudo mais. E muita gente segue essa tendência e o que acaba acontecendo? Quando um determinado trading system deixa de performar, necessita ser adaptado, a pessoa simplesmente não sabe o que fazer. A importância de estudar análise gráfica nesse conceito é que quando você entende os padrões de movimentações do preço, entende os padrões psicológicos por trás do preço, você acaba tendo uma facilidade muito maior de não só ter uma primeira ideia testável, ter uma primeira versão de teste que vai estar corroborando com a matemática do mercado, que vai sobreviver por mais tempo depois que você validar ela e colocar em ação, como você também vai conseguir manter o trading system da forma mais adequada, vai saber a hora de pontuar um ajuste, vai saber a hora de substituir um indicador e coisas do gênero, né, Thiago? Exatamente, pessoal. Quando a gente desenvolve uma estratégia, quando você está desenvolvendo a sua estratégia, você tem que pensar não
não pode começar o desenvolvimento da estratégia pelo final do processo, do caminho, né? Principalmente aquele investidor que tem mais habilidade de programação, que de repente é um investidor um pouquinho mais avançado, que já utiliza um MetaTrader, por exemplo, e já vai começar a testar. Ele começa pelo final, ele começa elencando os indicadores, as regras que ele quer, já mete uma otimização dos parâmetros dessas regras, e por meio dessa otimização ele já quer achar uma curva de capital que seja interessante para ele. Mas nota a questão aqui, perceba que ele já está começando pelo resultado que as regras devem gerar para ele. Ele parou para abstrair da onde surgiram aquelas regras, ele parou para abstrair o sentido que existe na formulação daquelas regras. Exatamente. Isso é um caminho que ele tem uma sequência muito lógica, pelo menos na forma como eu pratico, da forma como eu obtive êxito nas minhas estratégias. O caminho é primeiro você entender o funcionamento do mercado, depois você saber identificar quando um determinado ativo vai responder a um tipo de estratégia ou não. Isso é muito importante, né? Não existe estratégia dourada, né, gente? Tem estratégia que funciona bem para um ativo, estratégia que funciona bem para outro, estratégia que funciona bem para mais de um ativo, mas, enfim, tudo com seus ajustes. E daí, essa é a segunda etapa. Depois disso, você cria uma ideia minimamente viável e vai para o teste. Depois você começa a otimizar padrões de uma forma saudável. Alguém que já comece pela otimização, o que vai encontrar? Vai encontrar um alinhamento de planetas que vai precisar que tudo se repita da mesma forma como foi no passado para entregar os mesmos resultados. Uma pequena mudança de comportamento, uma pequena mudança de volatilidade, de padrão, de spread, daí já era, o sistema morre. Exatamente. É muito fácil de você observar isso. A sua curva de capital começou a ficar só de lado, começou a ficar lateralizada, fica evidente que é uma curva extremamente otimizada. Exatamente. Então é isso, turma. Hoje a gente resolveu bater um papo um pouquinho mais estratégico, tratar esse caminho, para você entender. De repente, você pode estar numa jornada de montagem da sua estratégia, você pode estar encarando esse tipo de dificuldade, você pode estar escolhendo um robô no mercado, seguir tendências, como eu falei. Se você apenas seguir tendências de consumo desse tipo de aplicativo, você pode ficar para trás, mas se você seguir tendências e souber o que está fazendo, souber manusear todo o cenário ao seu favor, também pode ser legal. E é isso. Acho que a ideia foi um papo bem bacana aí, Thiagão. Ficou fechada. Depois digam pra gente aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de formato, desse tipo mais dentro do nosso dia a dia aqui. E coloquem também a experiência de vocês, de repente, com essas estratégias, né? Se alguém já passou por isso, de começar a operar uma estratégia e de repente ela deixou de funcionar, de repente, talvez agora vocês já saibam o porquê, né? E de repente como consertar isso. É isso aí, turma. A gente tá de olho nos comentários aqui, hein? Vamos responder todo mundo. Forte abraço, turma. Forte abraço, até mais.